Eu estou aqui tirando uma semaninha de férias, mas com as notícias de hoje definitivamente não tinha como não falar sobre, porque como sempre há uma série de fatos ocultos por trás daquilo que está sendo veiculado pela imprensa tradicional. Vamos ler aqui rapidamente o que aconteceu. Moraes manda pôr tornozeleira em Bolsonaro e proíbe o uso de redes sociais. Resumindo aqui rapidamente a notícia que eu acabei de ler, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, ordenou que o ex-presidente Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Ele também tem um horário que ele precisa cumprir à noite estando em casa, e ele também foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã de hoje. Vamos lá, quais são os fatos ocultos por trás dessa decisão que virou notícia hoje? É uma questão extremamente política e praticamente nada judicial. Por que eu digo isso? Porque não ocorreu nenhum fato novo praticado pelo ex-presidente para que justificasse essa medida cautelar nesse momento. É uma resposta àquilo que está sendo feito nos Estados Unidos. A política tarifária adotada pelo presidente Donald Trump, as tarifas de 50% anunciadas contra os produtos brasileiros e aquilo que se supõe que está sendo feito para favorecer o ex-presidente, mas não há nenhuma comprovação material disso. E pior ainda, não apenas medidas cautelares estão sendo tomadas com base em suposições, como ainda o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está admitindo que ele está não cedendo, porque ele não está fazendo aquilo que teoricamente seria o objetivo dessas medidas, mas ele está comprovando que há sim uma interferência externa no judiciário brasileiro. Ao contrário daquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal diz em nota oficial, escrita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, aquela carta publicada no último final de semana, ao contrário do que o próprio ministro Alexandre de Moraes também defende, de que o judiciário brasileiro não deve se submeter a interferências externas, aquilo que a própria Advocacia Geral da União diz, e o governo Lula de maneira geral, o próprio Lula diz que ninguém tem o poder de se meter na competência do judiciário brasileiro e na soberania nacional. Alexandre de Moraes está aplicando medidas cautelares em resposta a uma medida política que veio do governo dos Estados Unidos. Ninguém tem como comprovar que a real intenção do presidente Donald Trump com essas tarifas anunciadas de 50% sobre os produtos brasileiros tenha como intenção acabar com os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele menciona a perseguição ao ex-presidente e aos outros réus na carta enviada ao presidente Lula, mas ele não baseia as suas taxas nisso. Ele baseia nas questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos existentes até então, simples assim. Há essa narrativa criada de que se trata de uma medida que busca anular os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e etc. Desde que essas tarifas foram anunciadas, o próprio Donald Trump fez questão de esclarecer algumas vezes que Bolsonaro não é seu amigo. É uma pessoa conhecida, uma pessoa que ele respeita, mas não é seu amigo, não é tão próximo dele. O que enfraquece essa narrativa de que as medidas foram tomadas para ajudar Jair Bolsonaro. Reforça a ideia de que são medidas em resposta a questões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. De qualquer forma, mesmo que fossem medidas intencionalmente, propositalmente tomadas na tentativa de anular tudo que está sendo feito contra Jair Bolsonaro e seus aliados políticos, ainda assim a medida de Moraes seria, ele estaria admitindo, como de fato está, que questões políticas externas estão interferindo em suas decisões judiciais, o que viola completamente a própria Constituição Federal Brasileira e, ademais, o restante da legislação brasileira, porque não é papel do judiciário alterar suas decisões ou responder a questões políticas. O Judiciário e principalmente o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte desse país, tem como papel simplesmente julgar casos com base na legislação vigente. E nenhuma questão política, nenhuma decisão política de fora do país deveria interferir nessas decisões judiciais. É isso, inclusive, que os próprios ministros, que o próprio Supremo Tribunal Federal como instituição, que o governo brasileiro, através da gestão petista, estão reforçando. A soberania nacional precisa ser respeitada, a competência da justiça brasileira precisa ser respeitada, mas eles estam mostrando aqui na prática que eles estão respondendo à Suprema Corte, que é a mais alta instância do Poder Judiciário, está respondendo politicamente
através de alterações ou de novas decisões judiciais que interferem diretamente nos processos que tramitam nela, estão respondendo politicamente a questões políticas externas. Então, sim, essa decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes é a confirmação que é falsa essa narrativa de que ninguém tem o poder, externamente, ninguém de fora tem o poder de interferir nas decisões judiciais aqui no Brasil, no judiciário, porque o próprio Supremo Tribunal Federal está se deixando interferir. E esse é mais um sinal de que politicamente esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados está sendo acelerado propositalmente por questões políticas, mais uma vez, para que uma eventual condenação, que me parece certa desde o início, venha muito mais cedo e, mais uma vez, por motivos políticos, em resposta a essa pressão que tem acontecido por parte do governo dos Estados Unidos, ou pelo menos pela interpretação que essas autoridades brasileiras estão tendo a respeito dessas medidas políticas. É isso aí. Me contem a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários. Grande abraço.